Olá, tudo bem? Como que vocês estão aí? Tudo tranquilo? Bem, eu estou não muito tranquilo assim, né? Um pouco apreensivo, porque hoje é a nossa estreia. Graças a Deus, depois de muito tempo aí, de muita luta, estamos estreando nosso podcast, nosso querido Petcast, aqui no nosso canal do YouTube. Peço para que vocês dê aquela força pra gente aí, né? Se inscreva no canal, dá um like aí, vai no sininho, aciona o sininho lá, porque você acionando o sininho, quando chegar material nosso aí, vai vir para você também. Beleza? Então dá uma força pra gente lá, compartilha e manda para os seus amigos, para um monte de gente e se inscreva no canal, dá aquele apoio pra gente lá, tá bom? Bem, estou aqui com o meu grande amigo Vagnão, que estamos na luta, né, Vagnão? Já quase 2 meses só para fazer uma preparação técnica para ver se tudo funcionava direitinho, né? Olha, falar uma coisa para você, tenha paciência. Tenha paciência, porque a maioria desiste por falta de paciência, né, Vagnão? Não é fácil, não é fácil não. Para falar a verdade para vocês, entre a primeira construção física para chegarmos hoje onde nós estamos, 10 meses para começarmos a já trabalhar, fazer conteúdo para o canal. 10 meses. Então, às vezes quem tem pressa come cru. E então nós começamos hoje, estamos hoje aqui, graças ao bom Deus, agradecer a Deus por essa oportunidade. E esse é o primeiro de muitos, se Deus quiser. E também para falar para vocês que muitas pessoas não me conhecem, meu nome é Maurício Barros. Meu nome é Maurício Barros, eu sou formado em técnico em jornalismo, rádio e TV. Sou DJ há um pouco mais de 30 anos. Esconder a idade, né, Vagnão? A idade não precisa saber. Um pouquinho mais de 30 anos como DJ, comecei a tocar em casas noturnas, comecei a fazer várias festas. Nosso podcast situado aqui na região 019, na nossa querida metrópole, nossa Campinas, né? Então, aqui nós estamos próximo de Sumaré, Hortolândia, Valinhos, Vinhedo, Americana, Nova Odessa, Paulínia. Então, graças a Deus aí estamos. A ideia desse podcast é da gente trazer as pessoas dessa região, e lógico, de fora também, pessoas de outros estados, até se um dia quiser vir alguém de outro país, né? E fale uma língua que a gente entenda, se tiver de põe tradutor, mas assim, que para abranger, para trazer pessoas da nossa região que tem história bacana para levar para vocês. Nós sabemos que tem muita gente boa nessa região e tem muita coisa para levar. Tem muita, passaram por muitas experiências que vai servir para mim e principalmente para você que está assistindo esse canal. Também quero falar para vocês que nós temos o apoio da nossa querida Rádio Fat Hits. Para você que não conhece, é uma web rádio que está no ar desde o dia 4 de novembro de 2021. Então, você quer ouvir nossa rádio web, que tem várias tendências musicais, locutores à noite, de segunda a sexta-feira. Então, você entra lá no site fathits.com.br ou você vai no aplicativo, né? Você digita Rádio Fat Hits, ou também pelo Radiosnet, que é uma plataforma que tem rádio de todos os países, do mundo todo, do nosso Brasil aí afora. Só digitar lá Rádio Fat Hits e curtir junto com a gente. Nos próximos podcasts nós vamos falar da programação da rádio, como funciona, tudo direitinho, né? Então hoje eu vou dizer para vocês que estou muito feliz, muito ansioso para a gente bater papo, porque hoje nós temos uma convidada aqui, não é? Uma convidada, né? Então, é uma pessoa que, assim, eu não tenho, assim, muita amizade com ela, não conheço ela muito bem. Não conheço a história dela, eu só sei que ela é professora. É a única coisa que eu sei dessa mulher é que ela é professora. Então, eu trouxe ela aqui para ela contar a história dela. Ela não foi só professora, trabalhou em outros lugares, né? Teve outras profissões também, mas hoje ela é professora e ela falou para mim que está muito feliz, né? Que ela está fazendo hoje o que ela gosta. Certo, Vagnão? E eu não conheço ela, o Vagnão também não, mas nós trouxemos uma primeira pessoa para fazer essa entrevista aqui, e ela vai se apresentar para a gente aqui, a nossa querida Gisele. Olá, Gisele, tudo bem com você? Tudo bem?
Obrigada pelo convite, estou honrada. O primeiro, É estreia o primeiro hoje, hein? estreando, né, Vagnão? A Aqui, estreia. estreia. Eu falei só seu primeiro nome. Qual o seu nome inteiro? Fala pra mim. Meu nome inteiro é Gisele Paula Menini de Barros. Então nós somos parentes, porque ela tem o Vagnão. Somos parentes. Nós trouxemos uma convidada que tem o mesmo sobrenome que eu. É. Que honra, hein? Que Então honra, né? o Barros aí tem mais gente com nome, sobrenome Tem. Barros por aí, então. O meu marido, o nome dele é Maurício Barros. Ah, Ele é conhecido como DJ Fat. ah, é? É. Olha Ele é só. bom. E eu gosto desse negócio de DJ, de festa, isso daí, eu curto, viu? Eu gosto Ele é bastante. muito bom no que faz. É mesmo? Sim. Então um dia eu vou Muito conhecer bom. esse cara. Como vou contratar ele para fazer uma festa de aniversário para mim? Contrata. Tá Você bom? vai gostar. E você gosta de som também, dessas coisas ou não? Gosto. Além Gosto de ser sim. só professora, né, de mexer com os alunos e tal, você gosta também das músicas? Sempre gostei de música. Você curte tudo Eu isso daí? gosto, sou bem eclética, eu gosto de dançar flashback. Olha, Amo flashback. bom saber. E eu gosto também de dançar sertanejo, Eclético. samba, sim, Sim. eu gosto. E Eu fala pra gosto mim. de ouvir, né? É. Também. Mas falando agora de música também, da onde veio tudo esse gosto musical também. Lá atrás, na sua infância, você nasceu aqui em Campinas mesmo? Nasci aqui em Campinas. Qual região? Quando eu era criança, assim, quando eu nasci, eu não sei onde meus pais moravam, mas eu fui morar no Estoril. A gente morava no Estoril quando eu era pequenininha. Depois de um tempo, a gente foi morar em São Bernardo. Estoril. Fica na onde? Próximo do IPTV, ali, Vila Marieta, ali para aquela região. Ah, tá. Naquela Jardim São região Vicente, um pouquinho pra Isso, baixo por aí. ali. E aí depois foi morar no São Bernardo. No São Bernardo. São Bernardo de Cima. Mas você começou a curtir a sua infância. Vamos falar da sua infância agora, porque a gente não sabe, para chegar nessa professora aí, começou lá atrás, né? A sua infância, quando você começou a... Não estou falando sair na rua ainda. Quando você era pequenininha, você começou você gostava de brincar de boneco, você era mais tranquila? Só tem você você tem irmãos? Eu sou a do meio. Tenho a minha irmã, a Michele, tenho o meu irmão Paulo, né, que eu chamo ele de Neto. Ele leva o nome do meu avô. E a gente brincava muito junto. Nós três. Sim, porque minha mãe não deixava a gente sair. Quando a gente era muito pequeno, minha mãe não deixava a gente sair para brincar na rua. A gente foi brincar na rua, eu já estava com 10 para 11 anos. Minha mãe não deixava a gente brincar, sim. Então a gente brincava muito junto e eu gostava de cortar os cabelos das bonecas. E teve um dia que não tinha mais boneca para eu cortar cabelo e eu cortei o da minha irmã. Ah, legal. Mas você chegou a ser cabeleireira? Ou... Não deu certo. Não deu certo? Não. Deve ter ficado uma beleza, não ficou? Coitada, minha mãe queria me matar. Mas assim, aí a gente teve. Eu deixei ela cortar o meu também, né? Porque é justo. Aí a minha mãe teve que levar a gente para acertar e nunca mais. Essa brincadeira rolou. Imagino sua mãe ficou contente. Né? Até hoje, né? Ela conta as peripécias que a gente aprontava, mas a gente aprontava muito, mas era dentro de casa. Mas você na rua, não brincava na rua? Eu comecei... Assim, você falou que foi depois dos 11 anos. Antes disso você não... Anos 80. Eu não sou dos anos 80. Eu nasci nos 80. Mas quando você começou já era anos 90. Sim, quando eu comecei a sair para brincar na rua já era 90 e pouco. Tá. Porque quando a gente mudou para um novo bairro, meu pai e minha mãe se separaram, aí a minha mãe começou a dar um pouco de liberdade, porque onde a gente morava era uma rua sem saída. Aí ela começou a deixar a gente brincar com as outras crianças. Brincar na frente de casa assim, tinha várias casas. E era terra. Depois vinha o asfalto. Então ela deixava a gente brincar debaixo da árvore, que era uma árvore gigante. Aí a gente brincava ali, a gente brincava de esconde-esconde, pega-pega. Ou ficava ali debaixo da árvore conversando. Eu brincava bastante. E eu aprontava bastante na rua também. O quê? Eu era um moleque. Eu gostava de andar de carrinho de rolemã. Eu vivia machucado, toda ralada. Ralava os dedos? Eu ralava o bumbum, né? O bumbum a gente ralava, os dedos do pé, da mão. Parava o carrinho com a mão assim.
Aí ficava com as mãos tudo machucadas. Então, mas a diferença, naquela época dava pra fazer isso na rua, né? Dava, Dava, né? dava. Não, naquela época, na Quase não minha tinha carro época, também, né? na minha época, a gente brincava de esconde-esconde, eu me escondia atrás do caminhão, na roda do caminhão. Olha, que Ó, loucura. hoje, se eu ver uma criança fazendo isso, eu tenho um infarto. Mas a minha mãe não sabia que eu me escondia nesses lugares, É. né? Então ela tá sabendo agora. Tá sabendo agora. É, que ela vai assistir, né? Tá É. assistindo isso aí. Mas eu dedava também o meu irmão, porque o meu irmão ele gostava de pegar a rabeira de Caminhão. bicicleta no caminhão. Aí eu dedava minha mãe, contava tudo pra minha mãe. Aí ele ficava de castigo, mas ele não me dedava. Mas você sabe que você tá falando que você era um moleque, né? Eu era um moleque. A minha mãe contava pra mim que na infância dela, ela rodava dentro do pneu. Ela entrava no pneu, empurrava ela pra baixo, ela ia rodando o pneu até lá embaixo. Porque brincava com os moleques. Subir na árvore. Mas você brincava, você é da época de rouba-latinha? Sim. Pula-cela. Pula-cela. Pula-cela era legal. Mas quando você caía, doía muito, mas era legal. Mas era legal. Eu tive uma infância boa. É, né? Tive sim. Tem uma brincadeira que a gente gostava quando estava muito calor, mas na época, meu pai e minha mãe ainda estavam juntos. A gente morava ali no Santa Lúcia, na casa da minha tia, no fundo da casa da minha tia. E meu pai enchia esses latão de... Aqueles tamborzão? Aqueles tamborzão, enchia de água e ele pegava a gente e enfiava dentro do tambor. Era muito gostoso. Era muito bom. E era saudável, né? Era coisas assim de criança. Coisas boas da infância. E naquela época você não via falar de leptospirose? Não. Na chuva a gente gostava de ficar na guia da sarjeta. Com aquela né? enxurrada da água lá. Se bobear, a gente deitava. Era bom demais. Hoje em dia não pode. Então, hoje não pode. Mas assim, você morou só em Campinas? A vida toda foi aqui? Teve uma época... Mas você nasceu aqui? Eu nasci aqui em Campinas, sou campineira. A gente mudou para Santos, na Praia de Zé Menino. Zé Menino é São Vicente. Né? É São Vicente. Mas a gente não ficou muito tempo lá, não. A gente ficou um período lá e voltou para Campinas. Ia pro mar direto? Eu nunca entrei quando eu era criança. Eu vim entrar no mar depois que eu me casei. Meu marido me levou de mão dada e falou, não, vamos comigo. Porque eu nunca tinha entrado no mar. Eu tinha medo? Eu tinha não sei se era tanto medo, mas era um respeito àquele tanto de água. Era muita água. Eu morria de medo daquilo. E se me engolisse? Pensava assim. Não, vou falar a verdade pra você. Eu olhava da você sacada... entrar mesmo no mar, até o fundo, ele vai engolir você mesmo. Eu olhava da sacada, daquela imensidão de água, era muita água. Mar, você morava? Era. Aquela imensidão de água. Eu era pequenininha, tinha uns 4, 5 anos. Tem imagens, alguns flashes que eu lembro, né? E o respeito, a gente tem que respeitar, né? Eu respeitava muito o mar. Então eu nunca entrei. Eu ficava ali na beirinha, mas entrar eu nunca entrei, não. E deixa eu falar pra você. Então, você foi entrar no mar depois de muitos anos. Sim, depois então, que eu ia me casei. perguntar se você aprendeu a nadar no mar, esquece. Não sei nadar. Meu marido está me ensinando a nadar agora. Eu não sei nadar. Tô aprendendo. Uhum. Mas assim, na época, depois que você começou a crescer, você virou adolescente, aí você começou a sair com quantos anos? Não tô nem falando sair para curtir muito assim, mas criar um pouquinho mais de liberdade de ir até a sorveteria com os amigos, passear ali no bairro. Quando que você começou? 15 anos aí eu comecei aí a sair mesmo. A sair, com os amigos, assim, em grupinho. E assim, a gente saía para outro bairro, né? Juntava aquela galera, saía, e era a pé. E era tudo a pé. Ia de um bairro para o outro, aí juntava na frente da casa de alguém, ficava batendo papo, e era isso. E foi também na época do Papamelos. Quando começou o Papamelos. Na região do Tancredão. Para quem não sabe, os Papamelos, aqui na região de Campinas, ele era como se fosse uma avenida. Vamos dizer assim. É o Tancredão, né? Que ele tem um córrego no meio, né? Tem um córrego ali no meio. E ali o pessoal vai se encontrar ali. Esses Papamelos existe até hoje, né? Existe até hoje.
Ele é um autolanche que o pessoal se concentrava e se Se encontrava tudo ali, reunia né? ali e era lotado, você não conseguia passar com o carro ali. Era lotado, tanto de um lado quanto do outro. E tem assim, dessa época que você saía, alguma coisa que você lembra, assim, de brincadeira, de palhaçada, que você tinha alguma amiga, um amigo que só aprontava? Sabe Tem. aquele, vamos dizer assim, aquele zero à esquerda, aquele que só Eu fazia tinha, caca eu mesmo, tinha uma sabe? amiga minha que eu queria esganar ela sempre, porque eu sempre tinha que correr atrás dela, porque ela aprontava todas e eu ia atrás dela e que nem cão de guarda. Mas o que ela fazia? Não vai muito a fundo, mas Ah, aprontava demais. aprontava demais e eu ficava na cola Falava que estava dela. num lugar e ia pro outro. E eu ia atrás, eu ia junto. Eu ia junto com ela, porque não podia deixar ela sozinha, né? Porque ela é de menor que nem eu, só que ela, naquela época, ela não tinha juízo. Hoje ela tem muito juízo. Graças a Deus, ela Né? adquiriu juízo com o tempo. Mas naquela época ela não tinha juízo nenhum. Nenhum. E o seu primeiro trabalho, como é que foi? Você começou por necessidade, porque você queria trabalhar, você queria ter sua independência, você queria ter dinheirinho, você queria sair para algum lugar. Meu primeiro Qual é o trabalho, objetivo do seu primeiro trabalho? Necessidade? O que foi? o meu primeiro trabalho foi por necessidade, para ajudar em casa a minha mãe. E eu acabei me divertindo, porque era gostoso. Eu gostava de fazer o que eu Mas o que fazia. que era? Hoje, se eu não me engano, ele já faleceu. Eu trabalhava fazendo a campanha do vereador Mingoni. Nada, me engano. A gente se divertia demais fazendo a campanha dele. Quantos anos você tinha? Eu era novinha, tinha o quê? 15, 16 anos. Eu era novinha de tudo. Fica entregar Entregar panfleto? panfleto, brinde. Naquela época podia dar brinde. Ele Né? dava uns brindes super legal. E Na época aí do showmício? tinha showmício, a Showmício. gente ia pro showmício, era muito bom. É, o Mingoni, quando a gente saía para fazer a campanha dele, a gente sabia que a gente tinha determinados bairros para fazer, mas assim, a gente não sabia o tempo que ia levar. Eu entrava dentro da casa dos outros, tomava café. Tinha churrasco, às vezes, de fim de semana na casa dos outros. Entra, vem comer uma. Eu entrava, tomava um refrigerante, comia uma Um carne. trampinho desse é bom, Nossa, né? eu me divertia. Mas não podia fazer isso, eu fazia. Eu fazia, as meninas que estavam com ele, ia tudo junto. Porque já eram, que andava o dia inteiro, né? De casa em casa, para falar dele. E ele sempre foi uma pessoa muito bacana. Eu sempre gostei demais dele, né? Sempre Hum. foi eu sempre achei ele um excelente político. E o que ele fazia, pelo menos ele falava, ele cumpria, né? Então eu trabalhava, daquela época eu entendia, e eu trabalhava com gosto, eu falava dele com uma boca cheia, porque tudo que ele prometia, ele cumpria, ele E fazia. naquela época ele fazia shows também como cantor. Fazia. Quem que você viu? Ai, Fala aí o que você lembra aí. não lembro. Depois dos anos 90. Não lembro. Os cantores eu não 90, que lembro. ano que é? 94, 95? É por aí, mas eu não lembro. Os cantores eu não lembro. Não. Não, não lembro. Mas teve bastante. Teve Tá, bastante. mas esse aí foi o primeiro trabalho seu sem registro. Foi mais. Foi mais assim, né? Nunca teve Bom, foi o registro. primeiro, Foi o vamos dizer assim. Foi um primeiro. aprendizado também, aprender a estar no Foi. meio de outras pessoas e tal. Conviver, aprender a conversar, É, isso você falar. tinha 16 anos. Sim. É, 15 aí, para 16. aí passou a campanha, você falou, pô, agora eu preciso arrumar um trampo mesmo para me garantir ou registrado, ou pelo menos uma coisa mais fixa. Ó, eu vim trabalhar. Eu trabalhei de várias coisas, mas fixo mesmo, que eu vim me fixar, foi depois de grande mesmo, que depois de adulta mesmo, que aí eu arrumei serviço fixo, de carteira assinada, eu trabalhei na CIC, eu trabalhei numa empresa de segurança que era do meu primo, a empresa. Eu trabalhei na Vivo de atendente, que mais? Eu fiz tanta coisa, trabalhei de tanta coisa. E, Trabalhei na Lepostiche, sim, e você, nesse período aí, você falou que é casada, tem filho, como é que é? tem. Eu sou casada com o Maurício, mas ele não é o pai da minha filha. Eu tive a minha filha com uma outra pessoa e hoje ela já está com quase 22 anos, né? Já é uma moça formada, está casada também, graças a Deus. E eu me casei, namorei quase
Deu 9 anos e 8 meses de namoro. Você enrolou o rapaz por esse tempo, né? Ele me enrolou. Ixi. Escutou, Wagner? Ele me enrolou. Mentira. Foram fatores que foram acontecendo na nossa vida e depois de um período eu resolvi fazer faculdade, estudar, que eu queria mudar de profissão. Na época foi meu marido mesmo que me incentivou a estudar, de tanto que eu reclamava, né? Aí ele falou, vai estudar. Como foi isso aí? Eu vivia reclamando o dinheiro não tá dando, eu tô ganhando muito pouco. Aí ele falou pra mim assim, você tem alguma formação? Aí eu falei, eu tenho segundo grau. Ele falou, Ó, e tá isso daí é reclamando, importante, hein, gente? Escuta aí. tá reclamando de quê? Ele falou isso? Falou. Tá reclamando de quê se você só tem segundo grau? Você não tem nenhuma outra formação. Porque você reclamava de salário. Salário que era baixo, que não sei o quê, eu trabalhava muito e ganhava pouco. Aí ele me deu essa bronca e eu fiquei pensando, né? Aí ele falou pra mim que eu tinha que ver o que eu gostava de fazer, qual era o meu interesse, né? O que eu gostava de fazer e ir atrás, né? E depois eu fiquei pensando, fiquei um bom tempo pensando no que ele falou, né? Parei de reclamar para não levar outra bronca. Aí eu fiquei pensando no que fazer, o que eu gostava de fazer, né? No que eu iria me dar bem. Quando eu era mais nova, eu queria ser enfermeira. Só que eu cuidei da minha tia quando ela ficou muito doente. E é sofrimento demais cuidar de gente doente. Não tô falando do trabalho, eu tô falando da tristeza mesmo. De você ver uma pessoa que você ama em sofrimento. É muito ruim. E aí eu vi que aquilo ali não era para mim não, que eu não servia para ser aquilo. Porque se eu fosse trabalhar no hospital, onde todo mundo precisa da atenção, do carinho, eu não ia dar conta. Né? Porque a gente absorve. Pelo menos eu absorvo o sofrimento do outro, né? É a empatia, né? Eu tenho empatia, então eu absorvo a tristeza do que está acontecendo. Aí eu decidi que não. Aí eu fiquei pensando, o que eu gostaria de fazer além de ser enfermeira? E eu sempre gostei de criança, né? Quando eu era mais nova, eu já fui babá também. Eu sabia, mais ou menos, né, como cuidar de uma criança. Aí eu falei, não, eu vou estudar, vou estudar para ser professora. Vou ver como é que funciona isso. Fui lá na faculdade, pesquisei e me inscrevi, fiz o vestibular, deu certo e hoje eu sou uma professora. Eu estou lembrando aqui um assunto até um pouco delicado. Nos bastidores você comentou alguma coisa comigo antes de começar o programa e a sua filha teve um problema de saúde Teve, muito sério. sim. Você quer falar sobre isso? Ela teve. Conta desde o começo, como que chegou, assim, e aí a família foi entender o que ela tinha, o que ela sentia. Eu acho que tem muita gente que hoje, infelizmente, deve estar passando por tudo que você passou, e acho que seria interessante você falar sobre isso, se você quer falar também. Como foram os primeiros sintomas, todo o problema, como foi enfrentado tudo isso, acho que seria bacana você Válido, né? falar sobre isso. A Maria Eduarda, ela estava com 9 anos, 9 para 10 anos. E ela sempre foi uma menina boa, estudiosa, sempre gostou de ir para a escola. E eu estava trabalhando de segurança nessa época, né? E então eu trabalhava, eu trabalhava 12, folgava 36. E nesse dia, eu estava de folga, porque eu tinha trabalhado no dia anterior. E a escola me ligou. Eu levei ela cedo para a escola. Aí passou uma hora e meia mais ou menos. A escola me ligou. A Eduarda tá passando mal. Aí eu falei assim, ainda eu pensei, na época, será que é porque eu tô em casa, ela tá com saudade de mim, né? Eu fui até a pé buscar ela, que era pertinho de casa a escola. Aí eu não fui nem de carro, eu fui de a pé. Chegando lá, eu escutava os gritos da minha filha. Eu, nossa, que isso, né? O que tá acontecendo? Aí cheguei lá, ela estava no chão, eu peguei ela, trouxe ela, eu pus ela dentro do carro, levei para casa, pus dentro do carro e já levei para o hospital. Chegou lá no hospital,
ela passou na emergência, porque ela estava aos gritos, passou na emergência. Eu não lembro o nome do médico que atendeu ela. Aí eu perguntei para ele perguntou para mim se ele podia fazer alguns exames na barriga dela, né? Eu falei, pode, que eu estava presente. Aí ele pegou, fez, eu falei assim, será que ela não vai menstruar? Pode ser, né? Falei pro médico. O médico falou assim, mãezinha, pelo exame que eu fiz nela de toque agora, na barriga, não tem sinal não. Não tem, então eu vou pedir alguns exames para ver o que ela tem. Aí ele foi, pediu um ultrassom. No ultrassom deu uma massa. Aí ele falou para mim, mãezinha, deu uma massa, eu vou pedir um outro exame, que aí foi uma tomografia. Falei, tá bom. Ele falou, eu vou internar sua filha pra gente tirar a dor dela. E logo cedo, no primeiro momento, a gente já faz o exame de tomografia nela. Falei, tá bom. Aí ele internou ela, já internou ela, deu remédio para ela dormiu a noite inteira, porque teve que dopar, porque tava com dor. Aí logo cedinho já foi e fez o exame. Aí quando ele veio e falou para mim que saiu o resultado do exame, aí ele falou assim, olha mãezinha, o resultado do exame já saiu, eu já marquei para ela uma consulta em outro hospital, porque aqui a gente não atende esse tipo de problema. E a ambulância já está vindo para levar vocês duas. Aí eu falei para ele assim, tá, mas o que é, né? Por quê? O que aconteceu? Aí ele falou que ela estava com um tumor e que ele já tinha conseguido uma vaga para ela no Boldrini e que a ambulância estava vindo e a gente já estava a caminho pro Boldrini. Esse tumor onde foi? Foi no ovário. E ela perdeu o primeiro ovário dela, teve que tirar o ovário, tirou a trompa dela. Chegando lá no Boldrini, eles fizeram aquele outro exame sem ser a tomografia, o outro que entra na... Ultrassom? Não, é a máquina faz barulho. Tem que tomar na veia, como é o nome do exame? Fez o outro exame, aí eles constataram que realmente era o tumor, aí só que o tumor dela estava revestido, ele estava protegido dentro de uma película. Ela não precisou fazer nada de quimioterapia, não precisou fazer nada dessas coisas. Era só retirar mesmo e fazer o tratamento para não voltar, não dá, porque pode dar, né? Só que aí a gente ficou dos 10 anos dela até acho que o ano passado. Até o ano passado, ela fazendo tratamento no Boldrini. Quantos anos foram? Quantos anos? Foram 11 anos. Mas nesse período teve mais? Teve. Só tratou desse? Não, teve outros. Deu de novo, só que aí, como ela já tinha perdido um ovário, deu no outro. Deu outro teratoma. Aí eles fizeram de tudo para tirar só o teratoma. E a segunda cirurgia eles conseguiram tirar só o teratoma. E depois de um tempo, depois de acho que 2 anos, deu de novo. E esse estava muito grande. E aí ele falou, olha mãe, não tem jeito, a gente vai ter que tirar, porque não tem o que fazer. Ela vai ter que tomar medicação pro resto da vida, não vai poder ter filho, porque é perigoso para a vida dela. Aí eu falei, seja o que Deus quiser, se tem que tirar, tira. Vamos tirar. Conversei muito com a minha filha na época, falando para ela, né, que tem bastante criança para adotar, que não precisava dela sofrer, porque tem bastante criança precisando de carinho, né, no mundo. E ela falou assim para mim, ela foi até forte. Ela falou assim, é verdade, mãe, tem bastante criança, não vou sofrer por causa disso, não. E ela entendeu que tinha que ser feito. E a gente fez todos os exames, tudo que é de praxe, para ir para a sala de cirurgia para fazer cirurgia. Essa foi a segunda cirurgia? Essa foi a segunda. Essa foi que ela chegou a fazer Não, a segunda cirurgia foi a que ela tirou o tumor que estava nascendo.
Tirou sem Então, mas danificar o a ovário. primeira ela tirou o ovário. Tirou tudo. O ovário e a trompa do lado direito. E o segundo? O segundo eles conseguiram tirar. Como ela estava em tratamento, Mas que foi depois eles... esse segundo, ele voltou depois de quanto tempo do primeiro? Voltou depois de acho que uns 4, 5 anos. Ela já estava com quantos anos? Ela já estava com 14 para 15 anos. Depois voltou depois de 4 anos? Voltou. Aí ela, essa foi a segunda cirurgia, mas foi uma cirurgia de sucesso também, graças a Deus. Só que aí depois de um tempo voltou de novo. Quanto tempo? Demorou, acho que ela estava uns 18, por aí. Não, uns 3 anos. Mais uns 3, 4 Voltou anos. de novo no mesmo Voltou no lugar? no mesmo lugar não, né? No mesmo ovário. Mas foi mais grave, foi mais leve? Esse foi mais grave, ele foi maior. Aí estava muito grande e eles pediram, aí falou que ia ter que fazer a cirurgia, vai ter que retirar o ovário mesmo, não ia ter jeito. E aí eles fizeram todos os exames de cirurgia, a gente fez os exames, quando foi num dia e no outro, logo cedo já seria a cirurgia dela. No que a gente estava indo no elevador pro centro cirúrgico... Na hora de operar mesmo. Sim, já estava o centro cirúrgico pronto e a gente já estava descendo para o centro cirúrgico. O médico dela entrou no elevador e falou assim: mãezinha, antes de ir para a sala de cirurgia, eu precisava fazer um exame na Eduarda, na Maria Eduarda, porque eu tô com uma dúvida aqui. Aí eu falei: tá bom, vamos fazer, né? Ele é o médico, ele que sabe. Aí a gente foi fazer. E um dia antes. Tava tudo pronto para fazer. E o tumor estava lá. Tava lá. Aí ele pegou, a gente foi para a sala do exame, ele já tinha até marcado o exame para fazer. Aí tinha 3 médicos lá, 2 médicos dela e um outro que faz o exame. Aí esse moço que faz o exame foi lá e chamou o chefe dele, porque eles não... E eles ficavam conversando entre eles. E eu perguntando, né? Mas o que está acontecendo? Por que vocês não falam comigo? Porque ela estava lá e eu estava na sala também, eu queria saber. Aí o médico dela falou: mãezinha, espera só um pouquinho. Antes da cirurgia? Antes da cirurgia. Questão de quê? Meia hora para cirurgia? Não, a gente já estava descendo para cirurgia. Já ia, coisa de 10 minutos, ela já ia estar lá se preparando para cirurgia. Descendo do elevador mesmo, ela na maca já para ir para cirurgia. Aí ele quis fazer esse exame. Aí ficou os 4 médicos lá. Aí eles ficaram uma meia hora conversando entre eles e eu não entendo nada do que eles falam. Aí veio os 2 médicos da minha filha e falou assim: ó, mãezinha, eu não sei se a senhora acredita em milagres ou não, mas a sua filha não tem mais nada. Não tem nada lá. Meu Deus. Não tem nada, 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 nada. A gente está cancelando a cirurgia porque o que tinha lá ontem não tem hoje. Nem eles acreditaram. Nem eles acreditaram. E ele falou para mim, o médico falou para mim: se a senhora acredita em milagre, o milagre aconteceu. E a gente estava indo já para o centro cirúrgico para tirar tudo. E ele deu um estalo nele, ele quis fazer outro exame e não tinha mais nada lá. Não tinha nada lá. E isso é muita fé, né? É fé. Foi muita oração. A minha filha, ela é muito amada. Ela é meio rebelde, mas ela sabe que ela é amada. Ela é muito amada. Todo mundo ama ela. Então, eu acho que assim, a corrente de oração para ela foi muito forte. Muito forte. E que mensagem que você deixa para as mães, para os pais, naquela câmera ali, agora, de pessoas que não terminamos ainda, tá? E essa história é muito forte, muito impactante, né? E pessoas que hoje estão passando por isso, que o pessoal fala que o câncer não tem cura, que o câncer, falou câncer, daquele medo, daquele desespero, né? Porque não é fácil, é uma palavra forte. Qual mensagem naquela câmera que você passa para as mães, os pais, e você passou aí por mais de 10 anos nessa situação, e que sua filha, um dia antes da cirurgia, o tumor estava todo lá, e na hora de entrar para a cirurgia, não tinha mais nada. Qual mensagem que você passa para eles aqui? Que a mensagem que eu deixo para vocês é que maior que Deus não existe. E quando Ele está na frente, tudo pode dar certo.
que é ele que determina se vai acontecer ou não. E as orações das pessoas também, a gente tem que agradecer muito as orações, porque é de coração. E Deus escuta. E Deus escuta tudo, todas as orações. E a gente não pode jamais esquecer dele, em nenhum momento, por mais difícil que ele pareça. A situação parece que não tem fim, que vai acabar o mundo, mas não vai. Deus está ali, ele vai te resgatar. Ele vai mandar o barquinho para Ele você não se manda. afogar. Eu passei por uma situação até de, vamos dizer assim, de livramento, né? Não foi de doença, mas foi de livramento. E eu trabalhava numa empresa durante mais de 20 anos e eu trabalhava num horário noturno e depois era para eu passar para durante o dia, tal, que eu estava até na época até com uns problemas de saúde que eu não conseguia dormir durante o dia, que eu nunca tinha trabalhado à noite e tal. E aí eu cumpri meu papel de quase 3 anos à noite e aí estava mudando o sistema da empresa. A empresa não era aqui, em outra cidade. E tinha um pessoal daqui que já estava na empresa há muito tempo que ia e voltava com a van. E aí eles fizeram uma proposta para mim, eu era coordenador na época, para mim continuar no cargo e eu ir e voltar com essa van. E eu já não estava bem, não estava legal na empresa. Aí eu falei, não, cara, eu não quero ir com essa van e voltar, porque não, quando eu vou com ela, eu não me sinto bem, né? Eu entro dentro dela e isso mexe comigo, eu não sei, não me sinto bem. Mas o que é? Isso aí é coisa da sua cabeça, já não tá legal, você não tá dormindo direito durante o dia, você tá trabalhando à noite, você vai voltar a trabalhar durante o dia de novo, né? Eu morei nessa cidade muito tempo, morei sozinho lá. Sim. E aí eu iria voltar na época, até morar com meus pais. Na época, meu pai ainda era vivo. E aí eu falei, não, cara, eu quero ir embora, eu quero sair daqui. Eu tinha 22 anos de empresa, ganhava um bom salário, consegui um cargo, né, que muita gente almejava na época. E aí eu tomei essa decisão, foram 6 meses de lutas para mim conseguir sair. E alguma coisa me dizia quando eu entrava naquela van que não era para mim estar lá. E aí eu saí da empresa. Até hoje eu não consegui, quando eu trabalhei em metalúrgica até o ano passado, né, que eu saí e tocar meus negócios, eu não, eu achava que eu ia aposentar lá, que eu eu ia terminar ali meu ciclo, né, ia dar certo. Só que até depois que eu saí de lá, nunca mais me acertei profissionalmente na área que eu queria, trabalhando dentro de uma metalúrgica. Mas uma coisa aconteceu depois de um tempo e essa van aqui, eu falei que eu não queria ir mais nela e eu larguei um serviço de 22 anos sem ter outro em vista. A van bateu, eu perdi 90% dos meus amigos. Nossa. E onde eu sentava, as pessoas que estavam naquele lugar, infelizmente, não Faleceu. estavam mais entre a gente. Então, mais um recado para você que acha que Deus não existe. Deus existe sim. Ele existe sim, ele livrou a minha vida e ele tinha um propósito para mim estar aqui, para sua filha ele tem um propósito também, né? E então a gente tem que ter fé e tem que acreditar. Tem que acreditar sim, sempre. Porque nada está perdido, como sempre dizem, né? Nada dura para sempre. O ruim não dura para sempre. O bom, infelizmente, também não dura para sempre. Hein, Vagnão? O bom poderia durar sempre, né? A palavra sempre é de Deus. A última palavra de Deus, é verdade. Dele. Então, e tudo na vida ela é passageira, né? Tudo ela tem seus momentos e nos momentos difíceis você tem que se apegar a ele, porque com ele já é difícil, você imagine sem ele, né? Sem ele é pior ainda. Então é muito complicado. Agora, vamos falar de coisas boas, mas isso a gente tinha que falar, porque é muito importante, né? Sim. Muitas pessoas estão passando por isso, muitas pessoas às vezes já passaram ou estão passando o que eu passei, daquele sinal que Deus manda um sinal. Muitas vezes você não escuta a voz dele e tal, mas é um sinal que ele tá mostrando para você. Muitas vezes a gente chora escondido do filho, né? Para o filho não saber que você também é um ser humano e que você sofre o sofrimento dele. Chorei muito escondida. Imagino. Mas meu choro valeu a pena porque hoje ela tá aí, tá bem. E tá curada, tá curada. Né? E o Boldrini liberou ela, Liberou. Né? Tá curada, tá correndo atrás das coisinhas dela, cuidando da vida dela, tá sendo feliz do jeito dela. Acabou. E vamos lá, teacher, professora. Você se formou
Quando? Faz tempo? Que ano foi? 2018. 2018. Me formei em 2018. Conseguiu entrar na área já ou ainda estava em outro lugar trabalhando? Eu trabalhava no Colégio Gênios. Ele é situado ali no Campos Elíseos. Excelente colégio. Foi ali que eu aprendi a ser professora, porque a faculdade, ela ensina assim, básico. Porque o conhecimento é adquirido a partir do momento que você põe em prática. Né? Porque faculdade é uma coisa, você aprender conteúdo é uma coisa. Pôr em prática no chão de sala é outro. Aí eu aprendi muito, aprendi bastante ali como ser uma boa professora, o que eu devia, o que eu não devia fazer. E nesse percurso eu errei muito. Errei demais. Você chegou a se questionar? Se era isso mesmo? É. Oxi, quantas vezes? Ainda às vezes. É. Às vezes ainda você se pega pensando, será que era isso mesmo que eu queria? Porque, vamos dizer a palavra, os perrengues, Nossa, são muitos. todas as profissões têm. Sim. Todas as áreas. Mas assim, quando você... Por mais que você ame, você fala. Sim, por mais que você ame o que você faça, você está lidando com seres humanos, com vidinhas, né? Eu falo são vidinhas, são crianças pequenas, né? Porque a minha turma é do 1º ao 5º ano que eu posso dar aula. A minha turma é do 2º. E eles são pequenininhos. Né? Eles são crianças pequenas, você está lidando com uma vida. Muitas vezes eles chegam contando histórias para você que você escuta, você acalenta, você abraça, você dá um apoio, mas você não pode fazer mais que isso. Porque a vida é deles, é da família deles. Né? O que eu posso fazer é abraçar. E eu abraço mesmo. Eu sou professora que eu abraço na hora que eles chegam, que eu abraço na hora que eles vão embora. E sou brava também. E hoje, bem, no meu tempo e do nosso técnico aqui, o Vagnão, chamava a professora de tia. Né, Vagnão? É. Na minha época... Até a 4ª série era tia. Até os 8, 9 anos. Depois é dona. Aí virou 5ª série, dona. Mas era dona Vilma, dona não sei o quê. Mas antes era tia. Tá. E hoje? Hoje, na minha época, quando eu era estudante, era dona também. Hoje, as crianças... Mas você chegou a pegar tia? Época de tia? Eu nunca chamei nenhum professor de tia, porque... É outra geração. Vagnão, já é outra geração. É outra geração. Que nem assim. Sim. Eu nunca chamei nenhum professor de tia. Eu chamava ou de professora, ou às vezes, dependendo da situação, de dona, né? Porque na época era o que falava. Você fez prezinho? Eu fiz. Eu também. Eu fiz prezinho aqui no Matozinho. É bom, viu? Aqui em Campinas, São Bernardo ali. É bom, prezinho é muito importante. Sim. Pra mim não foi muito bom, não. Pra mim foi. Pra mim não foi uma marcação muito boa na minha infância, não. A minha professora não gostava de mim. Não, eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo no... Rapaz, foi no prezinho. E eu peguei a época da ditadura. Ei, aí é difícil, Você hein? pegou também, Vagnão? Ditadura? Não? Não? Tá bom, jovem. Eu peguei a época da ditadura. E naquela época tinha que cantar o hino nacional, um monte de coisa. E em cima dos trabalhos, a maioria dos... Vagnão, você passou por isso, cara, não é possível. A maioria dos trabalhos que tinha na época tinha muito da pátria. Não, ainda tem. Tinha que pintar bandeira. Ainda tem. Mas assim, era demais, assim, era muito, porque é época do... Proclamação da República, a gente faz as atividades com as crianças, ainda tem. Eu peguei muito do Figueiredo. E no prezinho eu descobri um problema que eu tinha. Sim. Você lembra no prezinho, na escola? Vagnão, você pegou naquela época aqueles lápis de cores vários que você abria assim, ó? Tinha de 16, 32, 24. Continua 35. Tendo. Tem ainda? Tá. Então, eu fui descobrir, naquela época, antes eu apanhei pra caramba, né? Veio a bandeira pra me pintar, onde era verde eu pintei de marrom. Onde era amarelo eu pintei de verde. E o azul pintei de roxo. Que legal. Minha mãe foi chamada lá, porque naquela época a pátria, né? Era firme o negócio.
E aí falou que eu estava desonrando a bandeira do país, que eu estava com brincadeira, mas naquela época era ferrenho. E aí queria me dar Ditadura, né? suspensão, eu não lembro se foi no pré, no primeiro ano. Nossa, cheguei em casa, minha mãe me tratou muito bem, né? Assim, quase perdi a orelha direita. Cheguei castigo, falou que eu tô fazendo ela passar vergonha, que na época as mães falavam que você tá fazendo eu passar vergonha. Mas não se Não, pode pintar a bandeira de marrom. Aí eu pintei tudo errado. Aí me deram aquele, ganhei aquele de 36 cores lá. Eu fui descobrir depois que eu era daltônico. Eu tenho dificuldade muito grande com cores. com cores. E aí, depois que eu apanhei muito da minha mãe, ouvi um monte das professoras, da diretora, aí minha mãe contou pro meu tio o que aconteceu. Aí ele falou: Você já fez um teste? Ele sabe cor? Porque o meu tio, que é irmão da minha mãe, que hoje é falecido também, É ele, daltônico. ele era daltônico. Ele falou: Miriam, Miriam é o nome da minha mãe. Será que ele não tem problema de daltonismo? Ele não é daltônico, não? É Aí daltônico. ele levou fazer exame, tudo, mas eu já tinha apanhado, já tinha levado carcada. E então, por isso que eu falo, o pré é importante, mas eu não esqueço do prézinho por causa disso. O meu pré não foi muito bom, não, porque a minha professora não gostava de mim. Tudo que eu fazia, meu desenho, minhas coisas, era feio. Tudo ela falava que era feio. E criança de pré pequenininho, ela quer um elogio, né? E eu nunca recebia. Até que uma amiguinha minha contou para minha mãe, contou para minha mãe lá na entrada da escola, que a professora não gostava de nada do que eu fazia e falava na frente de todo mundo que minhas coisas eram feias. Aí a minha mãe conversou com a professora e me tirou daquela sala, me transferiu para outra sala. Foi melhorando, porque a professora não gostava de mim, não ia com a minha cara. E eu não era terrível nessa época. Depois eu fiquei. Eu não era uma aluna muito boa, não. Eu era aluna boa, assim, de tirar boas notas, mas eu era terrível. Eu aprontava todas dentro da sala de aula. Minha mãe vira e mexe era chamada na escola. A ironia do destino virou o quê? Virou o quê? Virou professor. Meus alunos, por favor, não façam isso. Eu conto para eles. Né? Eu conto na sala de aula o que eu aprontava, as coisas que eu fazia na escola. Eu falei, gente, hoje aprovei que o que ela fazia era errado, né? Isso é errado mesmo. Mas eu conto as artes que eu aprontava na escola, eu conto para os meus alunos. Você está falando de aluno, de criança. Você acha que hoje os alunos, eu estou falando assim, assim, não na parte de comportamento, assim, eu vou falar de mim, eu era bobão. Eu não era bobona, Quando eu era bobão, assim, eu não tinha a tecnologia que esse pessoal tem hoje. Não, eu também não tinha. Então, tudo para mim, Para ir na biblioteca, para fazer uma atividade, uma pesquisa, você É. tinha que ir na biblioteca, Então, quando eu tinha. no centro de Campinas, na prefeitura. Quando eu tava Hoje você vai no celular. Quando eu tava no prezinho, primeiro até o segundo ano, eu era meio bobão, porque você não tinha informação de nada. O que você tinha era aquilo que você aprendia dentro de casa e na escola. Então você era bobão. Você não... E assim, qual a diferença hoje da molecada aí até. Que ano que você dá aula? Segundo ano. Segundo ano, que é 8 fundamental. anos, por aí, né? Eles começam com 7 e vão fazendo aniversário ao longo do ano, é com 8. O desenvolvimento deles hoje é grotesco, né? Sim, Assim, porque... perto da gente, a gente era muito. Mas você sabe qual que é a diferença do professor de antigamente com o professor de hoje? O professor de antigamente, ele acreditava que a criança iria aprender ali. Hoje não, hoje o professor ele sabe que a criança já vem com bagagem, ela já vem com a história da casa dela. A criança já tem certas coisas que ela já aprende Então, dentro ela de já casa. vem sabendo A de gente algumas também, coisas, na né? nossa época, também já sabia, mas a gente não tinha voz. Não podia falar. Na sala de aula, só falava quando o professor autorizava. Hoje não. Hoje as crianças têm voz, elas participam ativamente de uma aula, sabe? Nem assim, você vai explanar sobre uma atividade com a criança, sobre uma matéria com a criança. Hoje mesmo foi geografia. Hoje nós falamos sobre brincadeiras antigas, as brincadeiras atuais, o que era antigo, que a gente brinca hoje, sabe? E cada um vai falando, vai explanando. Na nossa época, eu não lembro de falar. E eu falo isso para meus alunos, eu falo, na minha época a gente não conversava, não. Então, não, eu até que não, eu sempre fui mais falador, mas você percebe que hoje as crianças hoje, no meu tempo tinha muita gente tímida, muito tímida, eles eram mais tímidos, mais
até mais acuado, assim, mas hoje, assim, não estou falando de bagunça, isso daí sempre teve. Mas você acha que eles estão mais falantes, eles estão Não, falando melhor, até a fala deles é melhor. melhorou, porque aí eu tô vendo hoje criança aí de 8 anos aí, com uma YouTuber, cabeça, não, mas com uma cabeça assim boa. que tem assim, coisas assim que eles sabem que você fala, pô, peraí, deixa eu pesquisar, será que ele tá Mas falando a verdade? é que E eles assim, sabem mesmo. é que na nossa época não tinha a tecnologia que tem hoje. Hoje qualquer criança tem acesso à tecnologia. Se ela não tem em casa, ela tem na escola. Porque uma coisa a gente pode falar, o Estado, eu mesmo, tem um dia na semana que eu dou aula só de tecnologia. Eu pego um Chromebook para cada aluno e eu coloco os aplicativos e a criança faz. Hoje tem o Elefante Letrado, que é atividades tecnológicas para português. São livros que a criança, o professor ali, ele vai ativar ali no aplicativo o livro que o aluno tem que fazer a leitura e depois ele tem que gravar a leitura dele e também, se eu quiser, a criança tem que escrever sobre no aplicativo, entendeu? Então, tem pessoas que falam assim, a aula com o aplicativo está tirando o professor. Não, o professor está ali. O professor não está fora da sala. Por isso que eu tenho certas falas que eu não concordo. Não pode substituir o aplicativo, ele não pode substituir o professor. Mas quem está manipulando o aplicativo é o professor. Você entendeu? O aluno não vai ficar com o aplicativo, ainda mais criança de 8 anos. Eles não vão ficar com o aplicativo aberto sem o professor gerenciar. Eles estão todos logados. Eu logo todos os meus alunos. Só que o meu computador, ele está logado com todos os alunos. Então, eu sei quando a criança não está online, eu levanto e vou lá ver onde que ele está mexendo. Eu vou lá ver. Por que você não está logado? O que aconteceu? Por que você está nessa página? Se você ficar nessa página, você vai ficar sem o seu Chromebook. Porque é para ficar na página do aplicativo. Aí a criança, com medo de ficar sem o computador dela, ela não vai mais sair dali, entendeu? Porque ela sabe que eu tenho controle na minha mesa. Então, hoje em dia, tá tendo assim, uma divergência em sentido de que esses aplicativos não ajudam em nada, tá tirando o professor. Não, eu não concordo. Ele ajuda muito. Nós temos o Elefante Letrado, que é o de português que eu acabei de falar, e a gente tem o Matific, que é de matemática. São jogos de matemática. A gente e eu posso atribuir atividade para eles fora do que ela já tem dentro do aplicativo. Dentro do aplicativo eu vou atribuir atividade onde a minha criança está com dificuldade. Porque quem mais sabe que onde o aluno está com dificuldade é o professor. Eu sei onde o fulano está ruim, aonde o fulano está com dificuldade, aonde eu posso ir com cada aluno. E eu posso, dentro dos aplicativos, eu coloco a atividade individual para cada aluno. Entendeu? Então, é uma forma de ajuda, sim. Agora, a não ser que eles queiram que a gente, aí sim, aí vai substituir o professor. Todo dia o computador aí é errado. Mas que nem é um dia na semana. Entendeu? A gente entra, a minha turma entra toda quinta-feira, 3 aulas no período da manhã português, 3 aulas depois do lanche é matemática. É jogos e jogos a gente vai brincar. É, hoje em dia a tecnologia está aí. Sim, sim, a tecnologia está aí, ela tem que ser usada para o benefício do povo, sim. E todas as escolas que eu trabalho, que eu estou trabalhando no estado, tem os aplicativos, tem os computadores, é tudo muito organizado, tem os Protex que ajuda a gente a logar, cuida dos aparelhos, sabe? E assim, eles amam essas aulas. É legal. Então, o que acontece? As crianças, eles tentam, que eu falo para eles, que os jogos nada mais é do que eu estou dando em sala de aula. Então, eles têm que prestar atenção no que eu estou dando em sala de aula para poder chegar lá no jogo e tirar 10 lá. Só ganhar ponto, entendeu? Porque para eles, eles querem ganhar ponto, as crianças. Porque quanto mais ponto eles ganhar, para eles é melhor. Então, eu falo para eles, vamos prestar atenção na aula, porque senão quinta-feira você não vai bem no jogo. Aí eles ficam prestando atenção, eles tiram dúvidas. Eu tenho crianças tímidas? Tenho. Só que eu ensino assim para os meus alunos. Eu sempre falo para eles aonde nós temos que errar.
É lá fora na rua, com os colegas brincando, ou é dentro da sala de aula? Aí eles falam, eles respondem, porque, né? Eles falam, dentro da sala de aula, né, Pro? Porque é aqui que a gente pode errar, é onde a senhora vai nos corrigir, não é? Ou é aqui mesmo? Quando eu não corrijo, um colega corrige, sempre tem alguém para estar corrigindo a gente. E eles vão evoluindo, vão crescendo, eles vão, sabe? E é diferente, as crianças dessa geração é diferente, eles são todos antenados. Todos são antenados. Tem uns que levam celular escondido para a escola. Aí eu falo, se eu pegar esse celular, eu vou pegar para mim, hein? Eu acho que a maior dificuldade hoje dos professores é essa parte do celular, né? Para os grandes, viu? É. Os adolescentes são mais difíceis de lidar porque eles acham que sabem mais que todos os adultos juntos. E na verdade não é assim, né? Porque tudo tem hora. Na sala de aula não é para mexer com o celular. Na sala de aula é para você prestar atenção no que o professor está te ensinando. E os adolescentes não estão nem aí com isso, não. Eles querem mexer no celular, querem ouvir música, na hora que não deve, é onde que dá algumas confusões em sala de aula. Mas os pequenininhos, eles deixam na mochila. Só leva por levar. Só leva por levar Mais no mesmo. intervalo, né, que eles ficam mexendo. Não mexe, não. Eu não não. autorizo eles descer com o celular para o intervalo, porque pode derrubar, pode quebrar. E eu já falei que não era nem para levar, né? Porque quebrar um celular na escola é ruim. Aí eles deixam na mochila, eles não ficam andando para a escola com o celular, não. E hoje, assim, qual a sensação que você sente assim, de ser professora, de ter sua sala de aula, de você deve ter lutado muito para isso, né, para conseguir sua sala, e você está podendo fazer da sua forma, do seu jeito, e você vê o desenvolvimento de um aluno, que você foi a vida toda, como eu também aluno, e hoje você é um professor fazendo com os alunos que fizeram com você. Então você vê eles no começo do ano, no meio do ano, um pouquinho faltando para acabar o ano, e você vê o desenvolvimento que você fez parte. Qual que é a sensação disso? O que você sente com tudo isso? A parte mais gratificante de ser professor é quando você vê que deu certo. Como assim deu certo? Porque aquela criança que já vem para você lendo e escrevendo, ela já deu certo. Ela já deu certo. O que a gente tem que olhar assim, mais é aquelas crianças que têm muita dificuldade. Essas crianças que têm muita dificuldade, elas também vão aprender no tempo delas, mas a gente tem que dar uma olhadinha mais para elas. Olhar para as outras? Sim, também. Ter algumas correções? Sim. Mas o que é gratificante é você ver uma criança que não conseguia nem formar uma sílaba, tá lendo uma palavra. Fazer leitura de uma frase, sabe? E eu sempre falo para meus alunos, quando eles começam a juntar a sílaba, eu falo assim, parou com o carro com a mamãe no semáforo, lê a placa. Junta a sílaba da placa. Vocês vão ver quando vocês vão chegar aqui e vão falar para mim, Pro, eu li tal placa. Estava escrito isso, isso e isso. E Bacana, eles fazem né? isso. E é legal porque é um incentivo. A gente vai incentivando o aluno a fazer a leitura. Eu comecei um reforço com alguns alunos que têm dificuldade, eu montei alguns cadernos, né, para ajudar. Conversei com o professor de educação física e conversei com os pais desses alunos em reuniões e pedi autorização deles se eu podia tirar eles numa aula de educação física para eu dar reforço de português para eles que estavam com dificuldade, né? Aí eu montei acho que 8 ou 9 cadernos, né, de atividade, e conforme for acabando eu vou fazendo mais atividade. E veio uma aluna e falou assim depois para mim, ô Pro, eu posso participar? Você quer? Por quê? Porque eu estou com dificuldade na leitura. Pode. Vou montar o caderno para você. Você traz do kit um caderno e a Pro vai montar. Montei um caderno para ela. Depois, no outro dia, veio outro. Ô Pro, eu queria participar também. Eu posso? Pode. Aí ela trouxe o caderno e eu montei também. Aí quando foi na sexta-feira que passou agora, uma outra veio e falou, eu também quero participar, porque eu estou com muita dificuldade na leitura. Posso participar? Falei, pode. Aí ela trouxe o caderno, eu montei os cadernos e a gente já começou o reforço. E eu já observei que quando você faz um reforço individualizado, com criança só que precisa mesmo, eles entendem melhor. Porque eu voltei com eles
você volta com o aluno lá do beabá mesmo, ensinando B com A, B com E, formando a sílaba mesmo. Aí eu ensinei para eles o A, I, O, U, o alfabeto, contém o A, I, O, U, e depois eu falei para eles que o alfabeto tem as consoantes. Quais são as consoantes? Aqui não são A, I, O, U. Aí eles começaram a rir, né? Porque eu falo assim, brincando com eles, para eles interagir, eles entenderem na brincadeira. Aí eu montei com eles algumas atividades e eles entenderam. Aí um aluno falou assim para mim, segunda-feira agora, ontem, eu acho que eu estou entendendo isso. Eu comecei a rir, foi muito engraçado o jeito dele. E eu falei para ele assim, você está entendendo? Ele falou assim, agora eu estou, viu, Pro? Você sabia que eu não estava ligando uma letra com a vogal? Eu não estava juntando as letrinhas, Pro? Eu, jura? Juro. Agora eu sei que tem que juntar. Foi muito engraçado, Mas assim, o jeitinho dele. o que eu achei legal é que eles se procuraram. Os alunos estão procurando, eles querem aprender e eles procuram. Isso, eu achei muito bacana. Não se escondem, né? Tá com Não, dificuldade ali. Então, mas antigamente que eu tô falando. Olha como que mudou. mudou. Olha como mudou do Eles que era e pedem. como está hoje. Até essa tecnologia, tudo também vem pro bem e muitas coisas são usadas pro mal. Mas a tecnologia, ela veio para agregar muita coisa. Veio. Até o desenvolvimento, foi até isso a pergunta que eu fiz. E aí eu consegui chegar agora. O desenvolvimento da criança. Então, porque ela se torna uma pessoa, acho que uma criança mais espontânea, né? Para ela ter interagir só ali no celular, dela ficar vendo várias coisas, ela vai se soltando mais, ela sente a dificuldade que ela tem. E às vezes no passado, eu falo, a gente era meio assim, não tinha muita informação. Às vezes a gente não tinha nem essa percepção de ter essa dificuldade que essas crianças de hoje, muitas delas consegue perceber que tem. A gente não, para nós estava tudo certo. Porque nós não tínhamos um outro lugar para se localizar, para ver, pô, e a gente tinha vergonha de falar que tinha dificuldade na leitura, que não sabia. Não, e a turma zoava, né? Os alunos brincavam, tiravam sarro. Hoje não, eles não têm vergonha mais não. Eles falam, eu tenho dificuldade na leitura e eu quero aprender a ler corretamente. Eles falam. E dentro do contexto, você dá aula hoje para qual período? Eu dou aula por Fundamental? Fundamental 1, turma do segundo ano, é alfabetização. Não, tá. Segundo ano, Mas você tem mais alguma especialização? Eu tenho. Tem mais alguma especialização? Eu tenho pós-graduação em educação especial. Isso é importante. Eu tenho um aluninho especial na minha sala, ele é muito fofinho, é muito amado pela turminha. Todo mundo lá ama bastante ele, porque ele é bonitinho, engraçadinho. E ele é bem, é uma turma que abraça, sabe, a causa. E aonde vai, chama ele, vamos junto, dá a mãozinha para ele. Ele que não gosta muito de dar mão, não. Ele é autista, ele não gosta. Autista não gosta. Então você é especializada nisso? Sou. Eu tenho especialização em educação especial. Que bacana. Assim. E eu me sinto realizada na minha profissão que eu escolhi. Eu amo fazer o que eu faço. Eu amo ensinar, eu amo ver eles aprendendo, desenvolvendo. É muito gratificante. Não tem coisa melhor no mundo do que você trabalhar fazendo aquilo que gosta, né? É gostoso. E, assim, para a gente encerrar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem falando da sua área de professor, que é uma área que é a mais importante do mundo. Na minha opinião, o professor ele não é uma das mais importantes. Porque essa fala, por que o professor é mais importante? E o médico? O médico teve que passar por onde? Pelo professor. Tá, e os bombeiros? Os caras que tem que passar por um professor. E o cara que faz o prédio, e o cara que faz isso, faz aquilo, ele teve que passar por um professor. E os que cuidam dos animais, dos cachorros, teve que passar por um professor. Todos nós passamos por um professor. E eu me formei em técnico de jornalismo, rádio e TV. Hoje eu tenho a minha rádio, eu faço minhas festas, mas dentro da rádio, o que eu sei, e dentro do meu podcast que nós estamos estreando hoje, isso que eu estou fazendo, estou aprendendo. E vou aprender pro resto da minha vida. Mas eu tive aula em 2020, foi o ano que eu me formei, eu tive aula de podcast, uma formação de podcast não muito visual, era mais o pessoal fala às vezes podcast,
Podcast não é só a câmera. O podcast também é pelo rádio. Muitas pessoas fazem programa de podcast pelo rádio. Como eu fiz em 2018, 2019, eu trabalhei numa rádio chamada Rádio Tô de Onda, nós fizemos podcasts lá dentro, entrevistando várias pessoas dentro da pandemia. Não deixou de ser um podcast. E agora, para mim, a experiência está sendo na frente das câmeras, né? Sim. Mas eu aprendi isso também, comportamento na frente das câmeras. Lógico, eu tenho que aprender muito, porque eu me formei em 2020, 4 anos depois. Se você não faz a prática, você esquece muita coisa, você se perde e tal. Eu estou me reinventando novamente. Mas eu tive aula, então eu tive um professor que ensinou isso para mim. Sim. Então, o que você passa para quem está querendo hoje ingressar? Eu falo, não, eu quero ser professor. Isso tem que estar dentro dela. Ela tem, não é só, eu gosto de criança. Gostar de criança é uma coisa. Ela tem que ter afinidade com aquilo. E tem que ter, não digo dom, mas tem que ter o discernimento de ensinar, principalmente uma criança da idade de vocês, tirar uma pessoa do nada para já começar a passar alguma coisa. Sim. Né? O que você tem para passar para eles? As dificuldades, as coisas boas. As dificuldades são muitas. Muitas dificuldades, mas todas elas a gente supera. Tudo supera. E não escutar pessoas, assim, porque na minha trajetória teve vários professores. Você é louca. Você vai entrar nessa profissão, muda, tá em tempo. Você é louca, desiste. Pior coisa do mundo. Para mim não é. E eu acho assim, se a pessoa está fazendo pedagogia, está fazendo matemática, está fazendo português, está fazendo geografia, está fazendo história, porque ela sentiu que aquilo é para ela. E eu acho que ninguém tem o direito de tirar isso deles, entendeu? Da gente. E eu, sinceramente, entrava por um ouvido e saía pelo outro. É assim que a gente tem que fazer. E se você sentir no seu coração que você tem que seguir por esse caminho, você tem que ir até o fim. Se chegar lá e não for aquilo que você imaginou, tem tempo também para mudar. Mas tem que tentar. Tem que tentar até o fim. E você se arrepende do que seu marido falou há quase 10 anos atrás ou não? Não me arrependo. Eu agradeço muito, muito a ele, porque a partir dali eu vi que eu estava errada. Eu tinha que mudar. Quem tem que mudar é a gente, né? Não as pessoas, nem o serviço tinha que mudar. Quem tinha que mudar sou eu. Porque o trabalho eu sabia que ia ser aquele e o salário eu sabia que ia ser aquele. Então, se eu quisesse mudar, se eu quisesse ganhar mais, eu tinha que mudar. Aí foi o que eu acabei fazendo. Fui atrás. E venceu. E venci. Eu agradeço também muito o meu marido por tudo. Agradeço muito a minha mãe, que hoje eu sou o ser humano que eu sou graças a ela. Ela me ensinou o que é certo e o que é errado. E que me fez ser um ser humano de coração aberto, bondoso e ter empatia pelas pessoas. Porque a minha mãe, ela tem empatia no coração dela. Sempre teve. E ela me ensinou isso, que a gente tem que amar o próximo. Lana! Manda um beijo aqui pra ela. Aqui, ó. Te amo, mãe! E ó, feliz Dia das Mães atrasado. Mas ela é uma guerreira. Minha mãe criou 3 filhos sozinha, né? Não foi fácil. Minha mãe passou por muita coisa, não foi fácil. Hoje eu entendo muita coisa que aconteceu. E minha mãe e meu pai se separou, a gente era pequeno. E ela assumiu, né, a posição de mãe e pai. E hoje eu sou o que eu sou graças a ela. E eu agradeço muito a ela tudo que ela fez por mim. Tudo. Viu? Então, você teve uma outra professora. Teve, minha mãe. Não é sua mãe, pô. Minha mãe foi minha professora. É isso aí, gente. Dá a mão aqui. Para quem não sabe, essa daqui é Gisele Barros, professora Gi. Certo? Certo. Ela é minha esposa. Meu marido. Então eu tive a ideia, até conversando com o Vagnão, um irmãozão meu aqui que temos amizade um pouco mais de 30 anos, né, Vagnão? Pouco mais de 30 anos, conheci ele nos anos 90, começo dos anos 90. E aí eu falei assim, pô, cara, a estreia eu queria fazer com a Gi, cara. Porque a Gi tem uma história bonita, tem história de sofrimento como todo brasileiro tem.
tem histórias de superação como todos os brasileiros têm, que nós somos guerreiros. Para mim, o Brasil é primeiro mundo. Ele é primeiro mundo. Só a mentalidade de algumas coisas precisa mudar. Mas ele é um país de primeiro mundo, para mim. Também acho. Tá? E eu precisava fazer, primeiro tinha que ser com ela. Tinha que ser com ela para ela poder contar a história dela, para vocês poderem conhecer a minha esposa, que não é atrás e sim do lado de um grande homem tem uma grande mulher. Então, as conquistas que eu tive, DJ, eu sempre fui DJ, mas a minha conquista como radialista, a minha conquista com a minha rádio, trabalhei também como repórter de campo por um tempo, meu amigo Maurício Camargo, meu professor de jornalismo, mas depois veio pandemia. Professor, né? Olha lá, professor, meu professor, inclusive eu vou trazer ele aqui ainda um dia. E quem me ajudou muito, quem me apoiou foi ela. Já dei palestra no Senac, sobre 50 anos do rádio, ela esteve junto comigo. Faço festa, todas as festas como DJ, ou contratado para tocar num clube, de fazer uma festa de flashback ou particular. Ela monta som comigo, ela vai comigo, faz tudo. E a gente está nessa batalha junto. Esse podcast, ela tem uma grande parte nele, porque foi um incentivo muito grande nas obras, nas compras das coisas. Ela tem uma grande parceria comigo. Graças a ela, isso daqui hoje está sendo desenvolvido e está acontecendo. E acima de todos nós tem Deus que está organizando e fazendo tudo isso acontecer. Deus então, tá na frente de tudo, eu quero falar naquela câmera ali agora. Acredite no seu sonho. Não importa se agora não apareça, que nunca vai acontecer. Independente do seu sonho, você tem que acreditar. E eu faz 4 anos que eu estou tentando fazer isso aqui. 4 anos. Sem recurso, sem nada. Chegou a minha hora. Mas eu esperei 4 anos. O ouro saiu do papel. Fiquei 10 meses, desde a primeira mexida física, para estrear. Muitos desistiriam. Falar para você que eu não tive vontade de desistir? Tive. Mas dentro daqui da minha mente, do meu coração, eu não queria desistir. É o desistir do desânimo, de coisas que acontecem, a construção para fazer isso chegar. Acontece um monte de percalços, não só financeiro, como situações que você nem imagina que tem. Aí você fala, poxa, então tem que arrumar isso primeiro para fazer isso. Muitos desistem no meio do caminho. Eu fui arrojado. Eu trabalhava numa empresa há 4 anos e meio e eu acreditei no meu sonho. Graças a Deus eu tenho outra renda, mas como DJ, na rádio e tal, mas esse aqui era o meu grande sonho. Então eu não parei. Eu fui DJ, trabalhei em metalúrgico quase 33 anos. Sou radialista, amo o que eu faço, tenho minha rádio hoje e hoje estou indo para frente. A gente tem que, acho que, sempre progredir e procurar sempre algo mais. Aquele que diz que só sabe fazer uma coisa, é melhor você fazer duas, porque se falhar a segunda, você tem a primeira ou vice-versa. Então, eu estou arriscando minha carreira de metalúrgico, que eu larguei tudo para trás, para seguir meu outro sonho, que é trabalhar com podcast, entrevistar as pessoas. Não é uma entrevista, é esse bate-papo aqui, suave, bacana, gostoso. Eu já sei toda a vida da minha esposa, mas vocês não conhecem. Vocês que são professoras, vocês que tiveram ou estão passando por momentos difíceis com o filho com câncer. A filha dela foi curada. Então acredita em Deus, acredita em Jesus, tenha fé que no momento dele tudo vai acontecer, tá bom? Muito obrigado por você estar junto com a gente. Vagnão. Obrigada. Vagnão, obrigado por você acreditar no meus projetos, de você... Nós estamos no caminho. Eu quero agradecer o convite de ser a primeira entrevistada por vocês. Estou muito honrada. Fui pega de surpresa. Minhas pernas bambeou. Fiquei, né? E hoje, as mãos suaram. Sim, hoje foi um dia até diferente pra gente por causa disso. Então eu quero agradecer por tudo que você passou aqui para as pessoas, as informações, a sua experiência. A gente vai cada dia aprender mais com cada um que passa aqui. Você foi a primeira que nos ensinou muita coisa, muita fé, muita coragem, muita determinação e de não desistir nunca. Desistir jamais. Tá não certo? Pode desistir nunca. Nunca, jamais. Nunca, então, jamais. Valeu. Vagnão, um abraço.
Fiquem com Deus. Fiquem com Nessa Deus. câmera aqui. Entra lá no canal. Se inscreva no canal. Dá um like. Dá um like, faz um joinha lá para você receber as próximas, não entrevista, os próximos bate-papo. Vão trazer gente aqui da nossa 019, nossa região, da nossa metrópole, várias cidades da nossa região, para contar a sua história, é a nossa conversa. Valeu? Valeu. Um forte abraço e até a próxima. Até tchau, a tchau. próxima. Tchau, tchau. E aí, Valinão? Quanto tempo foi?